Falar agora com o especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello. A gente fala com ele ao vivo. Oi, Gustavo, você ouve a gente? Oi, Raquel, ouço bem. Oi, Gustavo, eu queria que você comentasse com a gente a respeito dessa... Claro que são especulações a respeito do que poderia ter acontecido, mas chama a atenção de todo mundo o fato de 3 prédios que as pessoas não notaram sinais de que havia algum problema, desabarem, de repente, no centro do Rio de Janeiro, numa área bastante importante, que deveria haver uma manutenção. Já foi afastada a hipótese de explosão por gás, mas eu queria que você fizesse uma análise do que poderia ter acontecido para que essa tragédia tivesse esse fim que teve aqui no Rio de Janeiro, né? Se eu fosse chamado para investigar esse acidente, as 2 hipóteses que a gente teria que trabalhar exatamente seriam as que você te falou: a explosão de gás, né, no subsolo, abalando inclusive a estrutura, ou uma obra no edifício que tenha afetado sua sustentação, sua estrutura também e causado desabamento. Não é a primeira vez que isso acontece no centro do Rio. Eu não lembro o ano, mas teve um restaurante na 1º de março, um pequeno bar-restaurante na 1º de março, que estava sofrendo uma obra e chegou a desabar. Em cima dele tinha um hotel. E parece que morreram 2 pessoas que estavam nesse hotel e mais um ou 2 operários que faziam a obra nesse pequeno restaurante na 1º de março. Até hoje ainda está o terreno lá aberto, né? Ali na esquina da 1º de março, se não me engano, com a rodoviária o Rosário. É muito provável que, óbvio que tem que se investigar ainda, que tenha sido feito a causa tenha sido uma reforma. Agora, o problema todo é que nos escombros fica impossível para um engenheiro afirmar categoricamente aonde foi, quem foi, qual foi o andar, qual foi a reforma, quem é o culpado. Isso daí vai ficar na justiça durante muitos anos, porque eu acho que tecnicamente é improvável que alguém consiga afirmar que foi do andar X o causador de toda essa tragédia. E é muito sério isso. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque, de fato, eu mesmo já fui fazer para seguradoras algumas vistorias na 13 de maio, eu encontrei obras que simplesmente anulam a escada de incêndio. Existem prédios em frente a esses que caíram que simplesmente não tem escada de incêndio, porque os andares arrebentaram as paredes e usaram a área da escada de incêndio para aumentar a área útil do escritório, que é um absurdo. É realmente um absurdo, Gustavo. Eu só queria relembrar aqui o número de mortos até agora. São 3 mortos, 16 desaparecidos e 6 feridos. Lembrando, gente, que esses são os números oficiais. É claro que há um certo desencontro, há algumas pessoas dizendo que tem 4 mortos, 5 mortos. A gente está repassando aqui, claro, os números confirmados e os números oficiais até agora. Gustavo, você falava que é difícil fazer essa investigação porque praticamente é um cenário de destruição ali, os 3 prédios reduzidos a escombros. Mas eles deixaram sinais, né? Eram prédios que eram geminados, quer dizer, tem um outro prédio muito grande ali ao lado e uma parte muito específica no meio do prédio, onde me parece que a destruição foi um pouco maior. Chegou a atingir, fazer buraco, a interromper a escada para onde as pessoas estavam tentando sair. É claro que todos esses sinais também servem de indicação no meio de uma fiscalização tão difícil como você mencionou? Eu acho que é muito difícil. Isso vai depender de como estão os escombros, mas a probabilidade de alguém afirmar, até porque, segundo relatos que eu vi no G1, não havia um único lugar em obra, haviam vários andares em obra, talvez até em prédios diferentes. Então, para saber qual foi o culpado é muito, muito, muito difícil. Agora, Luciano, o número de mortes poderia ter sido muito maior, não fosse esse horário, né? O próprio horário é comum no centro do Rio os prédios permitirem obras e reformas a partir das 7 horas da noite, quando, em teoria, todo mundo já terminou o trabalho e o barulho da obra não vai incomodar os vizinhos, os outros escritórios. Então, pelo horário que caiu às 8h30 da noite, muito provavelmente alguém
foi o horário da obra que estava sendo executada, né? E agora, o número eu inclusive dou aula ali à noite, muito próximo dali na Senador Dantas, numa fundação, que o trânsito de alunos, o trânsito de pessoas às 9, 10, 8 horas da noite ali na 13 de maio, para as pessoas voltando para casa, indo para o metrô ali na Cinelândia, é muito grande. O número de mortes poderia ter sido muito, muito maior. É surpreendente, é uma tragédia, mas é surpreendente a gente não ter tido um número de mortes ainda maior. Gustavo, pelo cenário que você está visualizando e pela expectativa do próprio Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, fica mais difícil? A esperança, o tempo está acabando? Se há que se dizer que pode-se encontrar alguma pessoa com vida debaixo desses escombros? Luciano, pode, porque é diferente do que aconteceu. É óbvio que, à medida que o tempo passa, a probabilidade de encontrar alguém com vida se torna remota, é muito, muito pouco provável. Agora, é diferente do que acontece, por exemplo, na região serrana, porque quando você cai a lama, a água, ela preenche todos os espaços e não deixa como a pessoa respirar. Em nenhuma situação dessa, de escombros, como num terremoto, como a gente viu no Haiti, como a gente viu no Chile, pode acontecer de ter uma pessoa que encontra ainda algum espaço ali para poder sobreviver, para poder respirar, e a esperança realmente a gente tem que manter aí para encontrar as pessoas que estão desaparecidas com alguma vida ainda e que possam ser levadas para o hospital e tratadas e salvas. Gustavo, a gente está acompanhando com imagens ao vivo ali o trabalho das equipes de resgate, resfriando até o local. A gente viu ali uma mangueira com água sendo jogada ali, né, nos escombros, resfriando o local. Há muita fumaça ainda ali no local. E a gente lembra você, assinante, que se você tem algum vídeo do momento do desabamento ou de momentos seguintes a essa tragédia, você pode entrar no nosso site, g1.com.br/globonews, e postar lá o seu vídeo. A gente mostra aqui na Globo News o vídeo que você fez nesse momento, nessa tragédia no Rio de Janeiro. Agora, Gustavo, você falava anteriormente que há possibilidades em relação a esse desabamento, que seriam ou vazamento de gás ou essa questão dessa obra, né? Essa modernização dos prédios muito antigos, não pode ser justamente a obra ter comprometido o sistema de gás? Porque nessa tentativa de colocar mais equipamentos, não sobrecarrega de alguma maneira, de repente, a tubulação de gás? A obra faz com que o esforço em cima da tubulação de gás seja muito grande e haja pequenos vazamentos que não são perceptíveis e, de repente, possa haver uma explosão? Isso pode acontecer? Raquel, pode, mas não foi isso não. Por quê? Quando você tem um vazamento de gás, essa explosão depende de você ter o acúmulo de gás no andar da obra, por exemplo, e que ele esteja completamente fechado, com as janelas fechadas, para depois haver explosão. E mesmo assim a explosão dependeria da quantidade de gás, não necessariamente derrubaria o prédio inteiro e os do lado. Eu acho mais provável que alguém tenha tirado, até pela forma como eles caíram, uma coluna estrutural. É o mais provável. A gente não pode eliminar, né? A gente não está investigando lá o acidente, mas o mais provável é isso. E para evitar que isso aconteça, é muito, muito, muito comum, se a prefeitura for fazer uma vistoria, o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, for fazer vistoria nos prédios, eu vejo isso diariamente, tanto que trabalho no centro do Rio, a quantidade de pessoas que faz reformas e tem colunas inteiras de edifícios que a pessoa pensa assim, a coluna está no meio do escritório, vou derrubá-la, porque eu quero ganhar espaço aqui, eu quero ganhar visibilidade. Agora, sei lá, uns 5, 10 anos para cá, os escritórios estão ficando mais amplos, mais abertos, com vãos livres. Só que a pessoa esquece que aquilo ali é uma coluna, para o leigo, coluna, parede, viga, não interessa. Ele quer derrubar tudo e ele não se liga, não se preocupa que aquilo ali pode ser estrutural, o prédio pode estar dependendo daquilo. E as pessoas simplesmente contratam um pedreiro e com máquinas vão lá e derrubam aos poucos essas colunas. Um andar derruba uma, outro andar derruba outra, até que o prédio desaba.
Então, falta, infelizmente, fiscalização. Assim como aconteceu no restaurante, a gente recentemente teve, no último trimestre do ano passado, se não me engano, outubro, teve explosão do filé carioca, daquele restaurante por guardar gás, acumular gás dentro do restaurante. Também é falta... Gustavo, a gente falou... é falta de fiscalização. Pois é, a gente falou justamente agora há pouco sobre essas outras tragédias com explosões aqui no Rio de Janeiro. A gente continua acompanhando as imagens ao vivo e me chama muita atenção essa quantidade de fumaça que sai desses escombros, né, Gustavo? A gente não tem informação sobre incêndio, mas agora há pouco a gente viu um homem do Corpo de Bombeiros com uma mangueira ali resfriando esse local, jogando água aí sobre os entulhos. O que poderia ser essa grande quantidade de fumaça que sai daí do local? Essa fumaça é exatamente o pó, né, da quantidade de poeira que se transformou aí o edifício. Ela está chegando a afetar, inclusive, ruas até um pouco distantes da 13 de Maio, lá na Nilo Peçanha. Eu tive relatos aí de prédios que estão sendo afetados com essa poeira. Estão até liberando os funcionários de trabalhar, porque a poeira está entrando pelo ar-condicionado. Essa poeira, ela é uma poeira tóxica, porque é poeira de vidro, é poeira de vários materiais, metais, e que podem prejudicar e se acumular no pulmão das pessoas. É uma poeira tóxica, não é bom que as pessoas fiquem respirando essa poeira, ela afeta a saúde, se depositando no pulmão das pessoas. Então, o fato de estar resfriando, molhando, isso é para baixar essa poeira, é isso que o bombeiro está tentando fazer. Que pode piorar ainda mais a situação, essa previsão de chuva para esse fim de semana, né, Gustavo, aqui no Rio de Janeiro. É claro que o trabalho de buscas e de retirada dos escombros ainda vai levar algum tempo. Gustavo, muito obrigado pelas informações. Gustavo Cunha Melo, especialista em gerenciamento de risco.